saúde a igreja na paz do Senhor. Amém. Dá a sua Bíblia comigo, livro de Atos, capítulo 9, versos 32 até o 35. Atos, capítulo 9, versos 32 ao 35. Que nos diz assim a palavra do Senhor: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Tem algumas versões que diz: Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. E viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Amados irmãos, a Bíblia fala que Pedro, após a perseguição que iniciou contra a igreja em Jerusalém, por meio de Saulo, Pedro ele é disperso junto com os outros apóstolos, com os outros irmãos, por várias partes. E Pedro ele passa por toda parte, Bispo Joyce, anunciando o Evangelho. Ele passa por toda parte falando de Jesus. E eu entendo uma coisa ao analisar essa passagem. Nós temos, pastor Adriel, que falar de Jesus por toda parte. Por onde nós passarmos, nós temos que proclamar o nome do Senhor. Nós não temos que ficar falando de político A, B ou C. Não temos que ficar falando de celebridade A, B ou C. Não temos que ficar falando do futebol, da novela, do que aconteceu com fulano, ciclano, beltrano. Mas nós temos que proclamar as boas novas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Ele não perdia a oportunidade, mas ele anunciava o Evangelho de Cristo sempre que possível. Não perca as oportunidades que Deus te dá de anunciar o Evangelho. Onde você for, se surgir uma oportunidade, pregue a palavra do Senhor. A Bíblia diz em 2 Timóteo 4:2 que nós devemos pregar, pastor Elias, a tempo e fora de tempo, no ônibus, na rua, na calçada, andando, encontrando um amigo, nas praças, nos hospitais, nas prisões, enfim, nós devemos levar o Evangelho de Cristo àqueles que precisam, porque tem almas sofrendo lá fora, tem almas gemendo lá fora, tem almas agonizando, tem almas perdidas no pecado, e Deus conta comigo e com você para levar essa palavra dele. E passando ele por ali, ele desceu aos santos que habitavam em Lida. Isso me fala de comunhão, de congregar. Nós temos que congregar com os nossos irmãos. Nós temos que estar na casa do Senhor, reunidos com aqueles que partilham da mesma fé que nós. Hoje em dia tem um negócio desigrejado, que é um negócio do diabo isso aí. A pessoa fala assim: eu sou a igreja de Cristo sozinho na minha casa, eu não preciso ir à igreja. Mas isso está errado. A palavra do Senhor nos fala em Hebreus 10, se não me engano, verso 25: não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns, mas admoestai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, porque o dia da vinda do Filho do Homem está se aproximando. Aleluia! Glória a Deus! E ele passa por toda parte. E quando ele encontra aqueles irmãos falam de um paralítico chamado Enéas, que estava há 8 anos deitado no leito. E Deus conecta Pedro até Enéas, com o fim de abençoar a vida daquele paralítico. Às vezes Deus vai nos conectar a certas pessoas para nós sermos canal de bênção na vida delas. Eu creio nisso, Jesus. Deus vai nos conectar a certas pessoas para nós sermos canal de cura e libertação na vida delas. E aquele homem estava há 8 anos paralítico. Durante 8 anos aquele homem sofreu. Durante 8 anos aquele homem chorou. Durante 8 anos aquele homem agonizou e não pôde se levantar. Mas um dia o milagre bateu na porta dele. Deus está dizendo nessa noite: eu não sei há quanto tempo você tem sofrido, se é 1 ano, se é 2, se é 5, se é 10, se é 8, se é 20, mas hoje o milagre bate na tua porta. E ele vai te contemplar com muitas bênçãos. Ele vai te contemplar. E quem sabe o dia da tua vitória não é hoje. Aleluia. Ao entrar por essas portas, você não entrou em vão. Você não entrou para prestar somente mais um culto. Você veio aqui para receber a sua vitória. E você vai sair com a sua vitória na mão em nome de Jesus. E quando Pedro vê aquele homem naquele estado, ele sente
sente compaixão daquele homem, porque nós temos que sentir compaixão daqueles que sofrem. E se não sentirmos compaixão, Deus não vai nos usar. Sabe qual era a chave para Jesus ser usado em milagres? Não eram as muitas orações que ele fazia, não eram jejuns prolongados, era a compaixão. E hoje nós não temos compaixão pelo nosso próximo, mas nós precisamos ter, e quando nós tivermos compaixão, o Senhor vai começar a nos usar em curas, Ele vai começar a nos usar em milagres, o Senhor vai começar a nos usar em libertações, e Ele vai fazer de nós uma potência nas mãos dEle. E então Enéas, ali paralítico, Pedro encontra ele e fala: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta, toma o teu leito e anda. E nessa noite Deus está dizendo para pessoas aqui: eu te curo hoje, eu te dou saúde hoje, eu te liberto dessa condição de enfermidade que estava reinando na tua vida. Hoje eu quebro esse cativeiro que estava te oprimindo. Ei, são noites mal dormidas, né? A depressão, a ansiedade bateu no teu lar, é dores no corpo também que te incomoda, é muitas doenças que vez ou outra vem e te atormenta, mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu te dou saúde, eu te dou cura, eu opero milagre na tua vida nessa noite, e você não vai sair mais com esse problema de saúde, você não vai sair mais daqui enfermo, mas você vai sair curado pelo poder de Deus. Porque aquele homem se levantou e andou, e viram todos os habitantes de Lida e Sarona e se converteram ao Senhor. Quando milagres acontecem, multidões se convertem ao Senhor. E o que eu achei interessante é que Pedro não tomou ele pela mão como o paralítico da porta formosa. Pedro deu uma ordem para ele: levanta você mesmo e arruma o teu leito. Tem milagres que para você viver ele, você vai precisar da ajuda dos outros. Mas tem milagres que para você viver ele, você vai ter que se virar sozinho. Você vai ter que fazer o seu esforço. Eu sei que aqui não é um lugar adequado para falar, mas como dizia aquele homem da televisão, se vira nos 30. Tem milagre que para você viver ele, você vai ter que se virar nos 30 e fazer a sua parte. E não adianta pedir oração de A, de B, de C, porque o Senhor está querendo um posicionamento da tua parte. Ele quer que você faça alguma coisa para alcançar o milagre. Deus fiel na terra. E essa era a palavra que o Senhor me deu. Mas antes de eu sair de casa, o Senhor me falava algo para entregar para o pastor Elias e para a irmã Joyce. O Senhor está liberando unções especiais na vida de vocês nessa noite. O Senhor está liberando uma unção maior de cura, batismo com o Espírito Santo, libertação. Só vocês sabem a luta que tem sido para manter esse ministério. Só vocês sabem a luta que tem sido para essas portas permanecerem de pé. Mas o Senhor está dizendo hoje: a resistência espiritual está caindo por terra, o laço está sendo cortado, as barreiras estão sendo destruídas. E arruma a mala, viu? Porque Deus vai enviar vocês às nações da terra, e o nome de vocês vai ser conhecido nos quatro cantos deste mundo. Eu creio nisso. Há uma promessa que foi liberada sobre a vida de vocês, que um dia vocês iriam viajar por essa terra pregando. E hoje o Senhor me usa como um confirmador para confirmar essa palavra na vida de vocês. Há um manto, não vou falar aqui que o Senhor falou que não é para falar, mas há um certo tipo de manto ministerial sobre a vida de vocês. E é um dos mantos ministeriais mais poderosos que existem. E Deus não permitiu que vocês abrissem essas portas à toa. Deus permitiu que vocês abrissem essas portas, porque neste lugar muitas vidas vão ser libertas, muitas vidas vão ser curadas, muitas vidas vão ser renovadas, batizadas com o Espírito Santo. E Deus vai fazer algo tão lindo, mas tão lindo, que assim como todos os que viram Enéas levantar, eles vão olhar para vocês e vão dizer: mas não era ela? Mas não era ele? Mas não era eles que estavam lutando para manter aquela igreja de pé? Como que aquela igreja cresceu? Foi só mesmo a mão do Senhor para fazer isso. Aleluia. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Aleluia.